Glória a Deus, bom dia. Mais uma Lion Academy. Vamos dar continuidade ao livro de Cantares, esse livro maravilhoso. Nós começamos segunda passada. Quero que você já corra aí, pegue as suas anotações, porque hoje tem muita coisa para a gente anotar e não vamos confiar apenas na nossa mente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse tempo, obrigada por esse espaço, Senhor. Esse espaço que nós temos para estudar a Tua palavra. Vem, nos orienta, nos exorta. Vem com o Teu espírito de sabedoria, de ensinamento. Nós te convidamos, Espírito Santo. Esteja nesse momento conosco, abre a nossa mente e o nosso coração. Porque a Tua palavra, Pai, a Tua palavra é boa, perfeita, agradável e nós queremos nos aprofundar cada dia mais. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paramos em Cantares, capítulo 1. Veja só, toda a aula de segunda-feira passada, caminhamos bastante, mas é muita coisa para a gente ver nesse livro. E hoje nós vamos terminar o livro terminando o capítulo 2, e nesses 2 capítulos nós vamos falar sobre o conteúdo mesmo desse livro. Então, Cantares, abre aí tua Bíblia, já deixa aberta em Cantares capítulo 1, versículo 8, mas eu quero falar um pouquinho, antes da gente continuar, sobre o Salmo 91. Vamos falar um pouquinho dos nomes de Deus. Pega aí a tua anotação. Lá no Salmo 91, no versículo 14. Lembra que nós falamos um pouco dos nomes de Deus a semana passada? Mas ainda tem alguma coisa para falar. O Salmo 91, por si só, já é um estudo tremendo. Mas eu quero ressaltar esse versículo aqui, que está escrito no versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Então eu quero que você ressalte aqui 2 palavras que você encontrou no livro de Cantares. Grifa aí a palavra amor e a palavra nome. Você está vendo as mesmas palavras que você encontrou no livro de Cantares comigo. Ele está falando que ele salva, e ele está falando da importância da noiva de Cristo se apaixonar por Cristo. Gente, esse é o momento. Esse é o momento. Eu sei que você ama Cristo, mas ele está falando, experimenta ir além. A noiva de Cristo é ficar incendiada de amor, ficar desesperada de amor. Eu li um livro que é Caçadores de Deus. Que livro fenomenal, gente. É você literalmente ser perseguidor de Deus, de tanto que você o ama. E ele está ressaltando aqui a importância do amor e a importância do nome. Porque você conheceu o meu nome. Isso é um estudo que você tem que fazer. Eu ainda vou gravar um estudo com os nomes de Deus. Estudar os nomes de Deus é entender de intercessão, é entender de salvação, é entender de tudo, porque os segredos estão nos nomes de Deus. Então, ele está falando, conheça mais sobre o meu nome e você vai me entender mais. Então, é só para a gente ressaltar aqui a importância mesmo. Ele está falando, olha, quando você me amar e quando você conhecer o meu nome, você vai ter um nível de resposta de oração. Olha só o que ele está falando aqui. Você vai me invocar e eu vou te responder. Na angústia, eu vou estar com você, eu vou te livrar, eu vou te glorificar. Olha quantas promessas aqui, de te honrar, de te resgatar, de te ouvir. É tremendo. E aí, aqui em Cantares 1:8, quem está falando?
é o noivo. Olha a restauração emocional aqui. Olha só o que o noivo está falando para a noiva. Como é que a noiva está se sentindo, né? Eu fui injustiçada, porque ela estava queimada de sol, porque ela não foi cuidada pelos irmãos. E olha só o que ele fala no versículo 8. Se tu não sabes, olha que restauração tremenda. Se você não sabe, você é a mais formosa. Olha, o seu andar é bonito. E aí ele começa a comparar. E aí no versículo 9, a gente vê ele falando das éguas de Faraó, dos cavalos e éguas de Faraó. Gente, vê um filme de época e vai lá ver o cuidado que era com aqueles cavalos, a beleza que era com aqueles cavalos. Então ele falou, olha, você está vendo aquilo? Aquilo é um animal, você é muito mais bonita, você é preciosa. E ele está trazendo a autoimagem da noiva no lugar certo. Mas o livro todo assim, o livro todo você vai ver, ele vai falar o tempo todo, você é linda, você é maravilhosa, você é amada, porque ele está falando, olha, quando o que ele está falando aqui? Quando é que vocês vão entender que vocês são insubstituíveis? Que a vida de vocês, primeiro, ela é irrepetível. Você tem uma chance só de viver. Então, viva com intensidade a tua vida. E ele está falando, olha, a tua vida é curta, é irrepetível, é só uma. E você tem que entender que você é insubstituível e você é linda, linda aos meus olhos. Então, aqui é restauração emocional. Quando ele diz lá no versículo 11, e eu sugiro, gente, que vocês façam assim um dicionário de palavras proféticas no final do caderno. Por exemplo, sempre na Bíblia que você tiver a palavra ouro. O ouro se refere, é lógico, ao que é precioso. Mas o que é mais precioso de tudo? O valor em dinheiro? Não. É porque o ouro fala da vida de Deus. Da vida de Deus em nós. Sempre, tanto que quando você estudar tabernáculo, você vai ver que todas as peças do tabernáculo, as que estavam na parte mais preciosa, que é o santo lugar, o lugar santíssimo, elas são cobertas de ouro. Todas as madeiras são cobertas de ouro para falar que nós precisamos da vida de Cristo em nós, por dentro e por fora. Eu preciso que o meu homem interior seja fortalecido pela vida de Cristo. Eu preciso ser enriquecido. Qual é o aviso de Cristo para a noiva em Laodiceia? Lá em Apocalipse 3. Você é pobre, miserável. E olha, a mesma igreja estava morna, tá? Então, a igreja morna, diante dos olhos de Jesus, ela é pobre, miserável, cega e nua. Quanta deficiência, gente. Mas esse é o corpo de Cristo do século 21. Esse aviso é para a igreja da última hora. As 7 igrejas do Apocalipse falam do estado em que a noiva de Cristo se encontra. Pobre, miserável, pobreza espiritual e emocional. As pessoas estão cada dia mais doentes, cada dia mais ansiosas, deprimidas, com baixa autoestima. Crianças nunca estiveram tão descontroladas emocionalmente. Então, miserável emocionalmente, pobre espiritualmente. Uma igreja que não conhece o evangelho genuíno. Só conhece palavras de você é maravilhoso, você vai ficar rico, você é poderoso. Então, miserável espiritualmente mesmo. Só que porque não conhecem o evangelho da transformação. Porque não ouvem
porque não tem muitas palavras sobre isso. Então, aqui nós estamos falando do ouro, que é a vida de Deus, e prata. Isso vai ficar muito claro quando você estuda tabernáculo. No tabernáculo, a base das madeiras, as madeiras só podiam ficar em pé no tabernáculo se elas tivessem base de prata. O que quer dizer isso? Você consegue ficar em pé hoje porque prata fala de redenção, por causa da obra da cruz. Essa prata fala de redenção. Então, ele está falando aqui para a noiva de Cristo: olha, você é uma noiva que é preciosa, você é linda, restaurada, você foi resgatada pela prata, que é a salvação, e você foi enriquecida. Porque lá em Provérbios e em Apocalipse, ele fala assim: enriqueça, compre de mim ouro. Gente, que ouro é esse? O que vocês estão ouvindo hoje, que é a palavra de Deus. Se enriqueça. Leia lá Apocalipse 3. É que eu não vou ficar lendo aqui, gente. Isso tudo são anotações para você se aprofundar. Então, leia lá o aviso para a igreja de Laodiceia. Você está morna, pobre, cega, miserável e nua. Você está vulnerável. Nua fala de vulnerabilidade. Você está vulnerável. Você está cega, não enxerga as coisas que deveria. Você está surda e você está pobre. Compre de mim ouro e compre colírio. Olha, ele dá 2 conselhos. Se enriqueça, compre ouro. E o ouro, ele é mesmo a própria palavra, a vida de Deus, que é a palavra. Então, ele dá essa proposta para a noiva. E a noiva fala o seguinte: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. 13, o meu amado é para mim um saquitel de mirra, posto entre os meus seios. O que Jesus fala? O que Jesus fala lá? O que falam as epístolas? Que nós devemos ter o bom aroma de Cristo. Aqui está falando de coisas que têm um aroma maravilhoso. Então, qual o propósito? A noiva está falando que ela vai exalar o bom perfume de Cristo. É isso, gente. Quando a gente fala de nardo, quando a gente fala de mirra, a gente está falando sobre isso. E ela está falando lá no versículo 14. Eu quero que você grife aí no 14, En-gedi. Olha o que ele diz: como um racimo de flores de rena nas vinhas de En-gedi é para mim o meu amado. Eu quero que você, do lado de En-gedi, aí na tua Bíblia, você coloque a palavra precioso. Aí eu vou explicar En-gedi. E eu preciso explicar também a flor de rena. En-gedi fica no deserto da Judéia, no meio do deserto. Gente, quando vocês forem para Israel, espero que vocês vão para Israel com a gente. É muito gostoso você chegar lá no oásis, no meio do deserto. E esse oásis, En-gedi, Davi fez muitos salmos. Vocês podem ver lá nos salmos de Davi, muitos dos salmos de Davi, está escrito lá, em En-gedi, porque foi ali que ele se refugiou. Imagina o alívio de Davi quando ele chegou em En-gedi. Ele estava lá andando pelo deserto da Judéia e em En-gedi tinha animais, ele podia matar, ele podia se alimentar, porque onde tem água tem vida. Tem sombra, porque tem vegetação. E ainda hoje tem animais em En-gedi. Vamos resumir. Em En-gedi tem refrigério. Então, quando fala de En-gedi, fala que o amado para a noiva é um refrigério no meio da dificuldade. Por isso que é tão importante você entender, você estudar, porque a palavra En-gedi não está aqui por coincidência, não é poético só falar esse nome En-gedi. Mas eu falei também de algo precioso, porque está falando aqui de flor de rena. Não sei se vocês sabem, mas Cleópatra, Marco Antônio, ele era apaixonado por Cleópatra. Então, por um tempo, o Egito conquistou Israel. E em En-gedi tinha, hoje não tem mais esse tipo de flor que misturava
com uma essência, e era o segredo de lá, de En-Gedi. Era o perfume mais raro e o melhor que tinha. Então, como Cleópatra era muito, muito vaidosa, Marco Antônio deu a ela a terra de En-Gedi, porque assim só ela poderia ter aquele tipo de perfume, porque ali em En-Gedi moravam as pessoas que passavam o segredo desse perfume de geração após geração. Então, quando a noiva, ela está falando para o amado e o comparando com essas flores de En-Gedi, ela está fazendo uma declaração linda de amor da noiva para o noivo. Ela está falando: eu te amo, você é precioso, você é especial, você tem o bom aroma, e eu quero ter esse bom aroma para mim. É uma declaração de paixão pela presença do amado. Então, é esse nível de declaração de amor. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre a igreja dos dias de hoje. Hoje tem muita música feita que é música de autoajuda. É tudo eu. Não tem nada, gente, demais você cantar, tá? Canta, mas com equilíbrio, né? Mas eu sou de uma geração em que as músicas, os hinos, eles eram mais de paixão pela presença de Deus. Eles eram mais para exaltar Deus, para falar do meu relacionamento com Ele, para glorificar, para louvar. E a gente vê que isso está se perdendo em meio a músicas que são quase todas parecidas. Você liga o rádio e aí no final lá da música tem a palavra ó Jesus. Mas o resto, passo eu que passo dificuldade, eu que estou triste, eu que estou isso, eu que aquilo. Essa autoajuda. O livro de Cantares, ele é uma proposta de resgate à verdadeira adoração. A adoração da noiva de Cristo por Cristo. Então, é um resgate da verdadeira adoração. Que a gente volta lá para João, capítulo 4, onde Jesus fala: o Pai procura por verdadeiros adoradores. É sobre isso, é sobre esse nível de adoração que Ele tem buscado. E o que o amado fala para a amada no versículo 15? Vamos ressaltar duas coisas que o amado fala para a amada. Eis que és o quê? Grifa aí, formosa. E ele não fala só uma vez, ele fala várias vezes. Você é linda, você é maravilhosa, eu te amo. O que ele está fazendo? Ele está curando, está curando. És formosa, minha querida. E ele não fala só uma vez, ele fala duas vezes. Se eu fosse você, eu grifava aí, formosa, formosa. O que mais ele ressalta? Que os seus olhos são como de pomba. Quando eu falo de pomba, eu falo do quê? De singeleza, de simplicidade. A pomba é simples. A pomba simboliza mansidão, né? O fruto do Espírito. Quando fala de pomba, coloca aí na pomba o resgate do fruto do Espírito. É importantíssimo você ter dons espirituais. Mas, se não tiver fruto, não adianta ter dom. Você vai perder. Então, aqui fala que a noiva de Cristo precisa restaurar a adoração, ser restaurada emocionalmente, e ela precisa restaurar e ter fruto do Espírito. Mansidão, ela precisa ter autodomínio, autocontrole, domínio próprio. Tudo isso é fruto do Espírito. Pega lá Gálatas 5, você tem uma lista. Você vai ver como a pomba se encaixa na maior parte, né? Singeleza, é o amor, a bondade. Ninguém tem medo de pomba. Os frutos do Espírito são traços que nós perdemos do nosso DNA por causa do pecado. Você pode estar dentro da igreja e ser um cristão carnal ou um cristão espiritual. É a mesma diferença do exército de Davi com o exército de Saul. O exército de Saul eram homens que tinham músculos, que tinham preparo, sim.
mas eles não conseguiam enfrentar Golias. Agora, o exército de Davi era a imagem e semelhança de Davi. Eram homens guerreiros, simples, que derrotavam gigantes como Davi. Então, você pode ser um cristão carnal, e você pode ser derrotado na sua vida, você pode estar lá todo domingo no culto, mas qualquer dificuldade te derruba. Por quê? Porque você não tem o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5. Você vai ser derrotado pela ira, você não tem mansidão, você vai ser derrotado pelos descontroles, porque você não tem domínio próprio, você vai ser derrotado nos relacionamentos, porque você não tem o amor que está escrito lá, você vai ser derrotado nas suas guerras interiores, porque você não tem paz, que também é um fruto do Espírito. Então, tem uma listagem, que é o fruto do Espírito, que tem que ser resgatado, que é importante, sim. Importante você ter dons. Não adianta você ter poder e autoridade, ser cheio de dons. Se você sai da igreja, você está xingando, gritando, descontrolado, você não está dando testemunho. Então, é importante você ter fruto e ter dom, né? Tanto que a gente estuda lá no livro do Êxodo, que na roupa do sumo sacerdote, ele tinha que ter na bainha uma roupa que era uma romã e um sino, costurado na bainha da sua roupa, uma romã e um sino, uma romã e um sino, uma romã e um sino. Fala de dons, né? Dom é barulho. E é muito lindo mesmo, gente, os dons. Faz barulho, né? Porque é poder e autoridade. Mas se não for intercalado pela romã, vai ter desequilíbrio. Que a romã é o fruto do Espírito. O que traz a beleza é você ter o dom, mas você ter uma vida coerente, que é uma vida com o fruto do Espírito. A pomba fala de tudo isso. Singeleza, mansidão, pureza, que é santidade, domínio próprio, tudo isso que o amado está falando para a noiva. Olha, seus olhos de pomba, é porque você é uma noiva restaurada, trabalhada. O que mais que Jesus o que é mais importante aqui para Jesus? Milagre ou transformação? Para Jesus, o mais importante é a transformação. Ele fala isso com aquele homem que foi 38 anos, paralítico, e o Jesus o curou. Depois Jesus o encontra no templo, e Jesus fala, olha, cuidado para você não perder, para você não pecar, senão volta. Né? E tinha passado por um milagre tremendo, gente. Já pensou? Você não andar 38 anos e você voltar a andar? E Jesus falou, cuidado, você ainda não foi transformado. Deixa a minha palavra te transformar, porque senão você vai perder o que você recebeu no milagre. Então a pomba, ela fala de tudo isso. Vamos terminar lá o capítulo 1 dizendo, vamos lá no 16. Como és formoso, olha, a noiva que adora. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, e as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Eu quero que você grife aí, leito e trave. O livro de Cantares fala do quanto nós devemos tomar cuidado com uma invasão. Trave eu coloco num lugar que pode ter uma invasão. Adão foi avisado desde o início. Você guarda o jardim. Por quê? Porque você tem um inimigo que mata, rouba e destrói. E esse inimigo quer roubar o teu relacionamento comigo, quer roubar a tua intimidade comigo. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Roubou? Sim, roubou. Por quê? Porque não tomou conta. O aviso, ele é igual para você, através do livro de Cantares. Põe trava, cuida do teu relacionamento comigo. Não deixa que nada roube o teu relacionamento comigo. Não deixa que os muitos afazeres te roubem. Por que só quando você fica doente no hospital que você pode parar? Já pensou nisso?
Porque senão fica dando um monte de desculpa. Porque eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, porque eu não tenho tempo de estudar. Aí você vai lá parar num hospital, você vai ver que você tinha tempo. Você teve que arrumar um tempo, porque você está lá parado, né? Então eu digo para vocês que tem que fazer mesmo o que vocês estão fazendo, arrumando um tempo. E ele está falando, trave é isso. Você vai ficar atento àquilo que rouba o teu relacionamento com Deus. A cama fala de extrema intimidade. Não há nada mais íntimo no casal do que a cama. Então, ele volta para aquela ideia. Você pode ter um relacionamento comigo só de domingo. Isso é um relacionamento de sala. Agora, eu quero um relacionamento de recâmara. Eu quero falar segredo. Eu quero que você me ouça. Eu quero ouvir a tua voz. Então, fala de intimidade, resgate de intimidade. E no capítulo 2, ele fala de Rosa de Saron. Faz um Google aí e vê a imagem da Rosa de Saron. Ela tem o nome de rosa, mas ela é uma flor muito simplesinha. Ela dá lá no Monte Carmelo e dá em Tel Aviv. Ela é uma flor, mas ela tem um perfume muito bom, mas ela é simples. Então eu quero que você coloque como observação que Rosa de Saron é simplicidade. Se eu puder resumir Jesus, eu digo que ele era simples. Ele podia fazer um discurso com uma oratória, uma grande oratória, mas o que ele escolheu? Escolheu a simplicidade, ele se preocupava com a simplicidade. O importante era que as pessoas entendessem aquilo que era explicado e que são verdadeiras verdades espirituais profundas. Ouve as pregações de Jesus. Como é que você vai ouvir? Lendo os evangelhos. Leia com mais atenção e veja que os ensinamentos de Jesus são simples, até uma criança entende. Ele faz comparações que ninguém fica com dúvida. Olha, o reino de Deus é como? E aí ele vai explicar com alguma coisa bem fácil de entender. Olha, como semeador. E aí com realidades que as pessoas tinham ali no seu dia a dia. Ele fala que o reino dos céus é como uma rede. Por quê? Porque eles eram pescadores. O Evangelho de Cristo, ele fala de coisas profundas, mas de forma muito simples. Jesus era simples para ensinar, Jesus era simples na sua forma de viver, Jesus não deixou nada subir a sua cabeça, ele tinha tempo para a criança, ele tinha tempo para a mulher, ele tinha para o pobre, para o rico. E se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que ser igual ao mestre. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando fala em Rosa de Saron, resgate a simplicidade, resgate a humildade. Nós precisamos ter esse resgate, porque a geração do século 21, eu digo que é a geração do selfie, então é meio egoísta. Eu me importo com a minha vida, eu oro por mim, se está tudo bem, então está tudo bem. E lá Mateus 24 diz que nos últimos dias o amor se esfriaria, e nós estamos vivendo isso. Como ter amor, como se importar, como ter empatia. Então, é um resgate à simplicidade, a um não à frieza espiritual. Amém? Aqui no versículo 2 do capítulo 2. Ele vai falar aqui de lírio, e ele também usa uma imagem, uma analogia para você. Nós falamos de Rosa de Saron, e o lírio dos vales é diferente do lírio dos campos, do campo. Puxa lá um Google, uma foto do lírio do vale. Ele também fala de simplicidade, ele fala de florescer. Porque aí está falando de florescer entre os espinhos. Grifa aí a palavra espinho, para você ver como a história da humanidade, como é a história da humanidade mesmo no livro de Cantares.
Qual foi a maldição que Adão recebeu? Uma delas, né? Adão representando a gente, que ele teria que trabalhar com suor, com canseira e ainda no meio de cardos e abrolhos. É esterilidade, dificuldade. Então ele está falando com cardos e abrolhos que vocês vão trabalhar daqui para frente. Cristo foi crucificado com uma coroa de espinhos, mostrando que ele levou na cruz do Calvário toda a nossa esterilidade. Toda a maldição que caiu sobre Adão, ele removeu na cruz do Calvário. Se você pegar lá João 15, o que mais Jesus fala? Que é para a gente ser frutífero. Então ele está falando, olha, a partir de mim, vocês podem ser frutíferos. Eu sou a videira e vocês são os ramos, mas em mim vocês dão frutos abundantes. Entenderam até aqui o que ele está falando de espinhos? Agora, o espinho também fala de crescer em meio à dificuldade. Às vezes apresentam um evangelho cor-de-rosa para a gente. O evangelho cor-de-rosa é: aceita, gente, que você vai ficar rico. Você vai ficar poderoso e tudo mais. Mas isso não é o que o Evangelho diz. Jesus ensinou para a gente ter bom ânimo. Não foi isso? Ter bom ânimo para a gente vencer o mundo. Porque no mundo a gente teria aflições, mas para a gente vencer. E ele não escondeu da gente o fato de que tem aflições no mundo. Então, diante desses espinhos, é dizer que a noiva de Cristo precisa ser resiliente. A noiva precisa, em momentos de dificuldade, saber que, primeiro, Ele está com você. Segundo, que Ele não dá nada acima do que você possa suportar. Se você tiver essas duas certezas, você passa pelas dificuldades louvando, adorando. Você pode andar chorando, com a certeza de que você vai voltar com os seus feixes. Então, é isso o lírio dos vales. Fala que a noiva de Cristo, ela passa por dificuldades, mas ela pode crescer como Davi cresceu no meio da dificuldade. E como a igreja primitiva também cresceu no meio da dificuldade. Ficou claro, Rosa de Saron, até aqui? E quando fala do lírio entre os espinhos? No capítulo 2, verso 2. Tal o lírio entre os espinhos, tal a minha querida entre as donzelas. Então, grifa a palavra querida aí. Não é pouco que ele fala que ele ama, gente, que ela é especial, que ela é querida. Nossa, o quanto ele fala de restauração emocional. E aqui no versículo 3, qual a macieira entre as árvores, do bosque? Tal é o meu amado entre os jovens, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Eu quero que você ressalte aí 3 palavras: sombra, fruto e doce. Bom, a proposta de Deus para Adão era a árvore da vida. Na árvore da vida, Adão tinha tudo o que ele precisava. Agora, eu imagino, e eu quero que vocês, enquanto alunos, entendam que quando eu falo está escrito. Agora, quando eu falo que eu imagino, tá? Tem diferença disso. Eu imagino, tá? Que o ponto de encontro, e não vai dizer, pelo amor de Deus, a pastora Vasti disse que o ponto de encontro era a árvore da vida. Não diga isso, mas eu imagino que o ponto de encontro, todo dia na viração do dia, era lá no referencial, na árvore da vida. E todo mundo sabe que a árvore da vida é Jesus. Jesus é a nossa sombra, é o nosso descanso, porque sombra é descanso, é refrigério. Está calor, você vai embaixo de uma árvore, olha, né? É um refrigério, você tá na sombra. Então, a árvore da vida é Cristo em nós. O que o Salmo 91 fala? Que eu me
me refiro à sombra, que eu me refugio à sombra do Onipotente. Esse é o resgate de um relacionamento que não pode ser perdido. E quem é Cristo? Ele falou que é o verbo que se fez carne. Então, Cristo, ele é a palavra. Você lembra de Ezequiel? Deus falando a Ezequiel, come esse rolo. Aí Ezequiel comeu e ele falou que era doce ao paladar. O salmista também fala, a sua palavra é doce como mel. E aqui está falando que a noiva de Cristo vai para debaixo da sombra. E ela fala do fruto que é doce. Então, ela está falando de uma vida de palavra, de uma vida de descanso mesmo, porque tem vida. Gente, como que você pode sustentar, se sustentar no meio da dificuldade, se você não tiver o que nós estamos fazendo aqui, estudando, e falar, não, olha, o livro de Cantares está lá cheio de enfeite aqui, o livro de Cantares tem muitos segredos, e eu quero ressaltar para você que é isso que a gente está fazendo, dando esse mergulho para a gente mesmo se refugiar nessa sombra. Você está agora na sombra, você está comendo palavras doces. Eu não estou inventando a roda aqui para vocês, eu só estou lendo com você o que está escrito aqui. Né? Eu não tô inventando. Então, isso é o relacionamento com o amado. É a palavra de Deus e é doce ao paladar. No versículo 4, olha o que ele diz. Leva-me para a sala de banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Grifa, banquete, estandarte e amor. Então, sala de banquete, quando eu falo de banquete, eu estou falando lá de Mateus capítulo 22, aonde ele fala, eu quero que você vá comigo, né? Olha, claro que eu não vou ler a parábola inteira, só vou mostrar aqui uma palavra, depois você leia a parábola inteira. Mateus 22, de novo entrou Jesus a falar das parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, mas esses não quiseram vir. E olha o que ele está falando aqui de bodas, são bodas do Cordeiro, o convite é para todo mundo. E olha o que ele diz no versículo 4, dizei aos convidados que eu já preparei o quê? O banquete. Então, o outro servo, com essa ordem, ele manda lá dizer aos convidados que eu já preparei o banquete. E aí depois na última linha ele diz, fala para eles que está tudo pronto e vinde para as bodas. Essa parábola, gente, é fenomenal para a gente estudar ela versículo por versículo. Fala de uma proposta e um convite de Deus para você. Deus não dá pouca coisa. Ele diz que tem um banquete para você. E aí me responde uma coisa, o livro de Cantares é um banquete ou não é? É isso, é a palavra de Deus, é um banquete, e é isso que ele está falando, eu tenho um banquete, você pode comer migalhas, se você quiser comer migalhas, né? Ou você pode ter aí inanição, você pode ter uma anorexia espiritual, porque você não quer ver essa riqueza que Ele está dando para nós. Isso é um banquete, banquete. Então, a noiva está falando, e me levou para o banquete. E hoje Cristo está levando vocês para o banquete. Vocês estão comendo filé mignon espiritual. Então, ela está falando, leva-me à sala de banquetes, e o seu estandarte é bandeira. Primeira coisa, escreve aí no estandarte. Um dos nomes de Deus é Jeová Nissi. Depois vocês leiam lá Êxodo capítulo 17. Moisés levanta um altar e depois de uma grande vitória, o altar é chamado de Jeová Nissi. Deus é a minha bandeira. Jeová Nissi é bandeira, estandarte é bandeira. Primeira coisa, Deus é a tua bandeira.
Bandeira fala de identidade. Eu tenho uma identidade, eu sou brasileira, eu tenho uma bandeira sobre a minha vida, a bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil fala muito para mim. Se eu fosse israelense, seria a bandeira de Israel. Se eu fosse japonesa, eu teria uma identidade da bandeira do Japão. E eu levo essa identidade aonde eu for. Eu coloco lá um bottom no jogo do Brasil, eu ponho uma camiseta. É uma identidade. E Deus está falando, olha, eu te dei uma identidade. Você antes era escravo, não tinha identidade. Você era escravo no reino das trevas. Você não tinha identidade, eu te dei, através do transporte de Cristo, né, do reino das trevas para o reino da luz. Eu te dou uma identidade. Qual é a tua identidade? Filho de Deus. Sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, menina dos olhos de Deus. Gente, a tua identidade é fenomenal. Você é co-herdeiro com Cristo. Qual é a tua identidade? Né? Filho de Deus. É isso que ele está falando. Quando eu me banqueteio com a palavra, eu mudo de nível do meu amor, que é a proposta de Deus, que é de degrau em degrau, ou de glória em glória. Deus não disse isso para nós, ali nas epístolas. A proposta de Deus não é um relacionamento estático, é que você cada dia se apaixone mais por Ele, cada dia você o conheça mais e prossiga em conhecer. Então, seguindo aqui, ela continua falando no amor. Me desperta para o amor, versículo 6. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça. Grifa aí a palavra cabeça. A mão do amado na cabeça da amada. Aonde estão todos os teus problemas? Onde que estão todos os nossos problemas, gente? Os nossos pensamentos. O que Deus fala? Que nós devemos renovar a nossa mente. E é isso que nós precisamos. De renovar mesmo a nossa mente, porque tudo está aqui. Como está escrito, se eu não me engano, lá em Provérbios 26, 7, quando fala assim, o que eu penso na minha alma, assim eu sou. Algumas versões, assim como o homem se vê, ele é. Então, o que eu penso determina como eu me vejo, como eu me comporto. Por isso que é preciso eu levar todos os pensamentos cativos a Jesus Cristo. Por isso que eu preciso que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, isso ocupe o meu pensamento. Olha o que a Bíblia nos fala, que ela fala que nós devemos fazer. Lá em Isaías 26, 3, que a nossa mente tem paz quando a nossa mente está firme em Deus. Então, eu poderia passar a manhã inteira aqui falando para vocês da importância da mente, mas eu finalizo dizendo Efésios 6, na armadura do Espírito. Porque o diabo, ele quer atingir a sua mente com pensamentos, ele quer distorcer os pensamentos. Por isso tem um livro lá da Joyce Meyer, que eu gosto muito, que é a Batalha da Mente. Acho que é alguma coisa assim. É o campo de batalha da mente. É um livro muito bom, mas Efésios 6 já fala. Então, vocês viram que o amado fala da mão dele na mente, porque a nossa mente precisa ser restaurada através da palavra. E aqui a noiva fala no versículo 7, fala do amor da noiva pelo noivo, até que este queira e nem desperteis. E aqui nesse nível de amor é a palavra de Mateus capítulo 25. As noivas nécias e as noivas prudentes. A noiva prudente é aquela que espera o amado e se prepara para o amado. Com tudo que nós estamos vivendo, é impossível
você não entender que nós estamos vivendo os últimos dias. É impossível você não entender que a noiva de Cristo precisa se preparar. Ela precisa ter azeite, que é o óleo. Ela precisa ser restaurada, como nós estamos vendo até aqui, restaurada no seu nível de amor. E eu sei que você ama a Cristo, mas Ele está falando, me ame mais. Eu te amo demais e eu quero que você me ame mais. Então, no versículo 8, ele diz, ela diz, ouço a voz do meu amado, galgando os montes, pulando os outeiros. Primeiro, o amado, ele anda em lugares altos. Se eu quiser ouvir o amado como a noiva, eu vou ter que subir de nível. Você pode viver no nível de mediocridade. Vamos lá para Isaías 55. Deus fala, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. O que ele está dizendo? Saia da mediocridade. Se você quiser pensar com uma mente carnal e terrena, você vai ficar ao alcance da serpente. A serpente rasteja. Ou seja, crente cristão que andar em mediocridade de pensamento e de conhecimento da Bíblia vai ser presa fácil do inimigo. Ele está falando, minha proposta é essa, eu galgo sobre os montes. Se você quer me ouvir, sobe de nível. Para que os discípulos, vissem a transfiguração, eles tiveram que subir o monte. Quando Moisés quis ouvir Deus, ele subiu o monte. Então, eu estou querendo dizer, se você quer ouvir a voz do amado como noiva, suba o monte. Hoje você está subindo o monte, você está estudando cantares como você nunca estudou, vendo um livro poético como um livro profético. Isso é subir o monte. E olha só o que está escrito lá no versículo 9. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz. Que imagem é essa, gente, do amado espreitando pela janela? Você sabe que você pode entristecer o Espírito Santo. Está escrito. Gritaria, mágoa, ódio, tudo isso entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fica te espreitando. Ai, vamos ver, né? Quando é que ela vai me dar uma chance? Quando é que ele vai me dar uma chance para eu falar de novo? Quando é que ele vai me dar uma chance para eu ocupar mais lugar no seu coração? Olha, eu não vou sair daqui. Eu não desisto, eu amo, eu estou aqui, mas eu quero saber se você quer mudar de nível, então vou ficar olhando, né? Vou ficar aqui olhando. É isso, Deus não tira os olhos de você. Você esfria com Ele, você se afasta do caminho dele, mas Ele continua olhando para você. É igual o pai do filho pródigo, ele fica esperando, espreitando, olhando. Poxa, será que você vai lá para o Netflix de novo? Ai, tem certeza? Não tem nenhum tempinho para mim? Aqui tem certeza que vai para o Zap de novo? Não dá 5 minutos para mim? E daí ele fica te espreitando, vendo quando que você vai dar chance para ele. Então, essa é a imagem que ele fala. E lá no versículo 10, eu quero que você grife amado, né? E fala, o amado fala, e ele fala, né? A minha ovelha ouve a minha voz. Não é isso que ele diz? Quantas vezes você está ouvindo a voz do amado? Quantas vezes você está ouvindo aqui, o amado fala? E como é que o amado fala? Eu quero ouvir Deus. Deus não fala comigo. Deus fala com todo mundo, mas Deus não fala comigo. Gente, abre a Bíblia. Ele grita. Ele não fala, ele grita.
Então, ele não está falando com você hoje, agora, nesse momento que você parou, nessa aula. O amado fala, ele está falando o quanto você é amada, o quanto você é amado. Sabe como título aí no teu caderno? Né? Não põe em livro de cantares. Põe assim como título, uma carta de amor de um Deus apaixonado por mim. É uma carta de amor que ele deixou para você. Eu encaro o livro de Cantares dessa forma, né? Por isso que eu sou apaixonada pelo livro de Cantares. Eu vejo o livro de Cantares como uma carta de amor para mim. Mas eu não posso ver para você. Você que precisa enxergar essa carta de amor para você, tá bom? Lá no versículo 10 ainda, ele diz: levanta-te, minha querida, formosa minha, e vem. A linguagem de amor aqui, será que eu tenho que ressaltar ainda? Não, né? Querida, amada, formosa. Gente, olha, se você sair daqui dessa aula com a sua autoestima baixa, eu não sei o que eu vou fazer com você, não. Olha, querida, amada e formosa, ou querido, amado e formoso, ele está falando para você: olha só como eu te vejo, né? Você não se vê assim, mas eu te vejo assim, e você tem que se olhar através de mim. Mas ele está falando outra coisa aqui importante. Ele falou: levanta-te. Será que você pode ler aí comigo Isaías 52, 2? Eu já cheguei à conclusão que você só vai ver aqui metade. Não fica frustrado, mas nós vamos ver depois Apocalipse, depois as parábolas. Então nós vamos falar muito desse tempo profético ainda. Isaías 52, 2 fala assim, olha. Veja se não é a mesma coisa. Desperta, reveste-te da tua força, se reveste de roupagem. Roupagem o quê? Feia? Não, formosa. Põe o teu nome aí, ao invés de Jerusalém. Põe o teu nome, vai, eu vou pôr o meu assim, ó Vasti, né? Aí o versículo 2, sacode o pó, levanta e toma assento, solta a cadeia do teu pescoço, cativa. Então, ele está falando para você, hoje é dia de toda prisão na tua vida cair por terra. Levanta do desânimo, sacode o pó e sai da prostração, porque eu estou contigo. Eu sou Jeová Shammah, o Deus presente. Né? Jeová Shammah, coloca aí no teu caderno, vou soletrar para você. S-H-A-M-M-A, o Deus presente. E ele está falando: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Né? Será que eu já ouvi isso em algum lugar? Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E o Espírito e a noiva dizem o que para o amado? Vem. E o que está falando aqui a esposa? A esposa, com o Espírito, está dizendo: vem. Então, põe aí Apocalipse 22, 17. Por isso que quem me perguntou aonde eu tirei a conclusão aí do amanhecer, eu estou mostrando para vocês que Cantares é a história da humanidade. Eu já mostrei Apocalipse 3, agora estou mostrando Apocalipse 22, é a história da humanidade. E aí no versículo 2:11 ele diz: e porque passou o inverno, grifa a palavra inverno, e aparecem as flores, grifa a palavra flores, em nossa terra. Só que aqui tem muita coisa. Inverno e flores fala de estação. Inverno, inverno. Flores é primavera. Então, nós temos estações proféticas. Quando é inverno? No inverno tem sol fraco, eu tenho dias escuros, tenho dias curtos. Então, o inverno da humanidade foi a humanidade sem a salvação, sem Cristo. De Adão até Cristo eu tenho um inverno. E aí ele está falando: vem a primavera. Quando é que Cristo morreu, gente? Alguém sabe responder? Em que mês Jesus morreu? Precisa nem do mês, né? Da época do ano. Mas quando é que celebra a Páscoa?
Quando que celebra a Páscoa em Israel? Porque Jesus morreu em Israel. E a Páscoa sempre cai de março a abril. Final de março, início de abril. Então, que estação do ano é em Israel? Primavera. Jesus entregou sua vida na primavera. E a vida de Cristo, ela trouxe vida em nós, tirou o nosso inverno, tirou a nossa escuridão, tirou a nossa frieza. Então ele está dizendo aqui de uma estação que Cristo trouxe para nós. E ele diz aqui, flores sobre a terra e primavera. E ele está falando a minha terra ou está falando aqui a nossa terra? Vê lá no versículo 12. O que está escrito? Minha terra ou nossa terra? Nossa terra. Vamos ler de novo. Olha, a voz dos pássaros ouve em nossa terra. Grifa aí, nossa. Salmo 115. Os céus dos céus pertencem a Deus. A terra também, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens. E é por isso que ele fala de nossa. É porque ele deu a terra para nós. Mas ele deu a você, porque você é co-herdeiro de Cristo. Então ele está falando o que aqui? Aqui de uma aliança de sangue. Lembra que eu expliquei lá na aula passada? O que é teu é meu, o que é meu é teu. E Jesus fala isso lá em João, capítulo 17, que tudo que o Pai me deu, Ele dava para a gente. Isso é uma linguagem de aliança de sangue. Onde é que Ele deu isso? Na cruz do Calvário. E Ele deu para a gente. Nós éramos pobres, escravos. Ele nos fez co-herdeiros com Ele. Ele nos deu a terra. E porque Ele nos deu a terra, nós temos responsabilidades. Nós somos mordomos de Deus e nós temos poder e autoridade sobre a terra, porque Ele delegou esse poder e autoridade. Eis que vos dou o poder e a autoridade. Então, você está vendo aqui que você tem tudo que Cristo fez por nós. Nesses capítulos. E aqui no versículo 13, ele diz, a figueira começou a dar seus frutos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Aqui você vai grifar videira e vide. Vide nós já vimos, fala de aliança. Sempre que fala de vide, de vinho, fala de aliança de sangue. Vide, vinha, são as uvas, fala da aliança. E figueira fala do fruto do Espírito na nossa vida. Além de falar da nação de Israel. Sempre que você ouvir a palavra figueira, te remete a Israel. Você lembra quando Adão, ele perdeu a glória, ele perdeu a eternidade. Ele se cobriu com o quê? Folha de quê? De figueira. Está escrito, ele e Eva se cobriram com folha de figueira. Deus, sempre que quer falar de Israel, Ele fala de figueira. E a figueira mostra que o Salvador viria de Israel. Quando você estudar parábolas, se você for meu aluno de parábolas, você vai entender direitinho, porque eu tô falando rápido aqui, mas em parábolas você vai entender direitinho, porque Deus fala que a figueira de Israel, que a salvação viria de Israel. Vai ser muito gostoso estudarmos isso juntos. E por que veio de Israel? Porque Jesus nasceu, morreu e ressuscitou em Israel. Ele tinha que fazer isso em algum lugar do mundo, e Ele escolheu Israel para que isso acontecesse. Então, ainda aqui no versículo 13, levanta-te, de novo, querida minha, formosa minha, e vem. Já vimos, né? Pombas, sejas tão craques nisso. Pomba minha, que anda pelas fendas dos penhascos. Você está vendo qual que é a proposta aqui? É andar medíocre em lugares baixos, ou é você subir de nível e andar na rocha e nos penhascos. É a mesma proposta. O que eu quero te mostrar? É que você está adquirindo um vocabulário profético. E você está vendo que já está ficando mais fácil entender.
não é? Porque você está entendendo aqui o que é pomba, você já está entendendo o que é penhasco, que a rocha é Cristo. Então, quando eu estou estudando a palavra, como você está agora, você está subindo de nível, vocês estão na rocha, que é Cristo. E aqui ele diz, essa é a palavra mais linda, que eu vejo aqui no versículo 14, mostra-me o rosto, faz ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Gente, é fenomenal isso. Ele está falando o quanto ele ama ouvir a tua voz, o quanto ele quer que você fale com ele em oração. Oração é diálogo. Então, ele está falando de oração, ele está falando de rosto. Rosto é intimidade, porque a noiva, isso é um hábito que nós perdemos, mais ainda em algumas noivas, elas colocam o véu aqui na frente do rosto, né? E aí, quando chega no altar, o noivo, ele levanta o véu. Não era assim? No Oriente Médio ainda é assim para muitos. Então, ele está falando aqui de um tempo de intimidade, de entrar um passo a mais no relacionamento. Me mostra o teu rosto, né? Ora com outro nível, leia a palavra com outro nível. O quanto a tua voz e o teu rosto são importantes para Deus. E aí no versículo 15, ele diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Então, eu quero que você veja no capítulo 15, que fala de poder e autoridade. Ele está delegando isso para você aqui, né? É o que Cristo fez conosco. Você tem poder e autoridade sobre os demônios. As raposas são demônios, né, que querem o quê? Querem estragar as igrejas, as famílias, os relacionamentos. Você tem poder e autoridade. Eu gosto muito do versículo 16. Ele fala: eu sou do meu amado e ele é meu. O que é isso, gente? Isso é pertencer. É um resgate ao pertencer. Eu posso ter sido abandonada por pai, por mãe, por amigos, mas Jesus falou lá em João capítulo 16, essa certeza de pertencer a Deus, né? E pertencer a Deus te dá forças. Então, João 16, Jesus disse assim: vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, mas o Pai não vai me deixar. Esse sentimento de pertencer, de que Deus não o deixa, deu força para ele aguentar tudo o que ele tinha que aguentar na cruz do Calvário. Então, não é diferente, gente, tá bom, né? Você tem esse relacionamento aí de pertencer. E eu quero acabar aqui falando no versículo 17, aonde está escrito: refresque o dia. E mostrar para você que aqui, refresque o dia, aqui tem um horário profético. Você teve o amanhecer, você teve o meio-dia e agora você tem o entardecer, né? Antes que refresque o dia. Ele diz aqui: antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, amado meu. Faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Aqui é a noiva de Cristo. Este entardecer é o que começou lá na cruz do Calvário. A partir do momento que Jesus morreu e ressuscitou, já começou a contagem regressiva para a sua volta. O start para a sua volta começou ali. Então, no momento que Jesus entregou a sua vida, a gente foi só uma degradação humana. Foi ficando cada dia pior. Depois da igreja primitiva, a gente só viu a humanidade caindo. Na igreja primitiva, estava uma ascensão. Da igreja primitiva para nós estamos em descendente. Foi o entardecer e vai ficar cada vez pior. Ele avisou para a gente lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele deixou o aviso, ele disse: os últimos dias são difíceis. Isaías 60 diz: dias de escuridade.
Então, está cheio na palavra de Deus mostrando que nós tivemos o start na cruz de Cristo. E daí para frente foi só uma decadência, a despeito, obviamente, de tudo que Jesus, né, tudo que nós temos através, por meio de Jesus, mas foi decadência. Então, eu prefiro acabar aqui no capítulo 2 e mostrando para vocês a beleza desse livro e o quanto que esse livro fala da história da humanidade. Você pode ler o livro de uma forma lendo como um livro poético, ou você pode se aprofundar dessa forma como vocês fizeram, e eu tenho certeza que daqui para frente vocês vão conseguir entender melhor as parábolas, vocês vão conseguir entender melhor Apocalipse, e vai ser somente uma crescente em nome de Jesus. Nós terminamos hoje o estudo desse livro de Cantares. Nas próximas aulas, o presbítero G vai estar falando com vocês sobre judeus, muçulmanos. Você vai compreender as diferenças, aprender sobre geopolítica e tempos atuais. E depois eu volto com vocês para nós estudarmos o livro de Apocalipse. Uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos.